Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025. Nós estamos no primeiro trimestre de 2025, estudando sobre o seguinte tema: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Lição número 3. A encarnação do Verbo. Para a nossa meditação desta segunda-feira, a leitura indicada está em Lucas 2, 40 e 52. E para essa leitura, o título dado foi O desenvolvimento físico, intelectual e espiritual de Jesus. Está escrito assim na palavra de Deus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém. Meus amados irmãos, na continuação aí da nossa meditação das leituras do trimestre, o foco é a verificação de que Jesus se tornou carne, se tornou pessoa, ele encarnou, né? Esse é o significado de encarnar, de encarnação, que é se tornar carne. Caso se tornar alguém com pele humana, com um corpo humano. Já que Jesus é eterno, já que Jesus é Deus e Deus é eterno, né? Houve um momento em que Jesus, na plenitude dos tempos, esse é o tempo exato, na plenitude dos tempos, Jesus abriu mão da sua glória e se tornou como um de nós, no sentido de que ele se tornou carne, se tornou ser humano. E por ser humano, por ter vivido aqui no seu ministério terreno como homem, né, naturalmente o desenvolvimento de Jesus se daria em alguns aspectos, como o físico, o intelectual e o espiritual. Portanto, é importante que a gente, na aula de domingo, reforce essa noção de que Jesus viveu entre nós como um homem. Isso é muito importante. E, portanto, ele operou os milagres que operou, por exemplo, ele operou as curas como homem. Né? Ali Jesus estava operando como homem. Jesus venceu as tentações como homem. Jesus ressuscitou Lázaro, por exemplo, né? Ressuscitou como homem. Jesus fez os discursos, proferiu os discursos que proferiu como homem. Enfim, Jesus viveu entre nós como um ser humano. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos falando aí de heresias antigas que se apresentam com nova roupagem. Por quê? Existem raciocínios doutrinários das heresias, das seitas, né, que buscam defender que Jesus não teve corpo humano. Jesus foi um espírito, Jesus foi um ser iluminado. Né? Então é muito importante que nós, na sala de aula, destaquemos
né, reforcemos que Jesus, sim, pela Bíblia nós vemos, Jesus sim teve um corpo humano. Tanto que ele se desenvolveu fisicamente, como acontece em geral, com qualquer ser humano, que depois do nascimento, se desenvolve fisicamente. Aliás, no ventre há o desenvolvimento do ser humano ali. Não é à toa que o tempo padrão de alguém no ventre é de 9 meses. Por quê? Porque há fases ali durante a gestação que o feto vai, pelas quais, né, as fases, esse feto vai passando, ou seja, vai se desenvolvendo, né, até que chega o momento exato do nascimento. Por quê? Porque há necessidade de se desenvolver. E após o nascimento, também o ser humano vai se desenvolvendo. Então Jesus, como um ser humano normal, se desenvolveu fisicamente. Então nós podemos... Veja que a Bíblia não dá ênfase a certas coisas corriqueiras que aconteceram com Jesus, porque o objetivo da Bíblia não é ser exaustiva, né? Não é ir no mínimo detalhe de coisas, digamos assim, que não tinham uma necessidade. Mas, como Jesus foi um ser humano, como qualquer um, nós podemos entender que Jesus se desenvolveu fisicamente, portanto, Jesus teve os seus dentes crescendo normalmente, teve os dentes de leite, depois teve os dentes permanentes, né? O cabelo de Jesus foi também crescendo com o tempo, tá certo? Jesus teve que aprender a andar, né? Jesus teve que tomar leite, tomar mamar, né? Mamou em Maria. Por quê? Era preciso que ele se desenvolvesse fisicamente, né? Isso é muito importante. E nesse desenvolvimento, nós vemos na Bíblia, por exemplo, com o passar da idade de Jesus, né? No mesmo capítulo 2 de Lucas, na passagem que nós lemos, o versículo 42 está escrito assim, diz assim: e tendo ele, que é Jesus, né, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então reparem, Jesus aqui nessa passagem já tinha 12 anos. É interessante que Lucas, no seu evangelho, se preocupa em narrar os fatos ali, né? Ele fez uma pesquisa minuciosa e para narrar os fatos ali cronologicamente, né? E ele fala da idade de Jesus, ou seja, Jesus também teve o passar da idade. Por quê? Porque ele se desenvolveu como qualquer um de nós no aspecto físico, né? Depois, mais tarde, ele teve a sua voz ficando mais grossa, né? Teve certamente o pomo de Adão, né? Os pelos espalhados pelo corpo, a barba, né? Tudo isso Jesus também teve desenvolvido. Então reparem, né? Jesus se desenvolveu como um ser humano, como um homem, como acontece em geral com qualquer homem. Também Jesus se desenvolveu intelectualmente. Portanto, nós entendemos que Jesus não nasceu sabendo ler. Né? Parece aqui um absurdo isso que eu estou falando, né? No sentido de parece tão óbvio, né? Mas na verdade não é óbvio, porque nenhuma criança, nenhuma pessoa nasce sabendo ler. Aliás, a leitura é uma questão do homem, né? Do ser humano, da raça humana. Então Jesus teve que ter a leitura desenvolvida, portanto ele foi alfabetizado. Jesus foi alfabetizado e, com o passar do tempo, né,
com o passar do tempo, a sua leitura foi se desenvolvendo. Portanto, ele teve que aprender, por exemplo, a ler a Bíblia, né? A ler as Escrituras. Né? A lei de Moisés, os salmos, os profetas, ele precisou aprender a ler isso aí. De tal maneira que ele, né, ali aos 12 anos, quando ele foi apresentado, né, no meio dos doutores, ele discutia ali com os doutores da lei, e todos se admiraram da inteligência e das respostas de Jesus, conforme o versículo 47 de Lucas 2. Ou seja, Jesus se desenvolveu intelectualmente. Aproveitando também esse mesmo exemplo aqui do fato de que Jesus aprendeu as Escrituras, ele aprendeu muito bem, aliás, né? Aprendeu muito bem. Então é verdade que quando ele começa o ministério terreno dele, depois da tentação, a gente lê isso em Lucas capítulo 4, Jesus vai a uma sinagoga no dia de sábado e aí é dado para ele o rolo referente ao livro de Isaías. E ele lê uma passagem de Isaías que não tinha, naquela época não tinha divisão de capítulo e versículo, e ele lê uma passagem de Isaías falando: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, né? E aí ele vai falando. Então, ou seja, ele aprendeu a Torá. Isso também reflete o desenvolvimento espiritual de Jesus. Jesus era alguém que sabia manejar muito bem as Escrituras, né? E sabia não só manejar, mas sabia decor. Sabia decor muita coisa das Escrituras. Nós vemos alguns exemplos dessa capacidade de decorar as Escrituras, a capacidade de Jesus em decorar as Escrituras, no episódio da tentação, quando ele responde o tentador, falando corretamente, citando corretamente as Escrituras. Ou seja, Jesus se desenvolveu espiritualmente também. Então, fisicamente, intelectualmente, por exemplo, com a leitura, e espiritualmente, por exemplo, com as Escrituras e também com a oração, né? Jesus era um homem de oração, porque ele aprendeu a orar. Nós vemos isso, por exemplo, quando Jesus se retirava para orar, quando ele foi escolher os 12, ele passou a madrugada em oração, diz a palavra de Deus, né? Quando Jesus, antes de ser preso, depois da ceia, ele vai para o jardim, e lá no jardim ele vai orar, e ele transpira sangue, mas ele está orando. Então veja, Jesus se desenvolveu espiritualmente, ele foi ensinado. Portanto, é importante que a gente, na aula, deixe isso bem destacado, né? Que Jesus teve o desenvolvimento pleno dele, né? Portanto, ele foi um homem de verdade, né? Que Deus abençoe a sua vida e a sua aula, em nome do Senhor Jesus.